Fala aí, seus muquiranas de plantão, tudo certo com vocês? Mano, e se você deixa de comer aquele lanche no final de semana pra economizar, pra sobrar uma grana a mais no final do mês, fica tranquilo que você não é o único não, tá, mano? O Corinthians também vai adotar esse tipo de prática, visando enxugar os custos desnecessários. Pois é, mano, até porque foi proposto pelo presidente e o diretor administrativo um plano emergencial de corte de gastos, que basicamente vai consistir ali numa redução de até 30% no número de funcionários de cada setor, ou seja, do jurídico, administrativo, futebol, todos vão ter essa redução de funcionários, talvez no futebol menos, né, mas no geral a maioria vai ter uma redução bem grande no número de funcionários. Vão revisar também alguns contratos considerados não essenciais, né, que não tem utilidade mais. E outra coisa, vão cortar, por exemplo, materiais operacionais e de escritórios, priorizando agora a reutilização de recursos. Olha lá, você já não vai poder tomar muito cafezinho durante o dia, né, uma vez no almoço, uma vez na hora de ir embora, e olha lá, aí imprimiu o negócio errado, gastou papel, vai ser descontado no salário também, né, coisas do tipo assim. E por último, mas não menos importante, a diretoria também adotou uma medida, fiel, de suspender novas contratações, promoções de cargo e reajustes salariais, a menos, é claro, que você seja um jogador. Aí, praticamente nada disso se aplica a você. Então, basicamente tudo que não envolve futebol vai ter um corte de gastos com um prazo de 10 dias para começar. E cara, eu confesso, viu, mano, se eu fosse um funcionário e trabalhasse no CT, sabendo de tudo que acontece ali diariamente, eu iria pensar assim, pô, eu não posso ganhar mais, mas o Claudinei pode contratar 80 jogadores para base. Ah, eu não posso ser promovido de cargo, mas o Palácios pode ficar encostado recebendo seus 700 mil por mês. Pois é, né, fiel, é tudo muito justo por ali. Enfim, acho que nem preciso falar muito, né? A intenção é boa, reduzir custos numa empresa é sempre uma boa alternativa, mas nessa altura do campeonato, Augustão, devendo 2.500, achar que isso vai resolver alguma coisa? Para, né? A ferida você sabe onde tá e como curar também, mas cadê que vai lá? E pela primeira vez desde que chegou, fiel, Dorival falou sobre a situação do Palácios e explicou de maneira bem clara do porquê que o jogador não vai entrar em campo por enquanto, dizendo que ele, quando chegou, teve uma conversa ali com o próprio Palácios e disse a ele que no primeiro momento ele vai optar pelos outros 3 jogadores porque ele já conhece, né, porque ele já viu jogar. Então o Dorival sabe mais ou menos como utilizar cada um, ao invés do Palácios, que até aqui tem no máximo 4 jogos. Ainda assim, ele disse que a comissão acompanha o Palácios nos treinos, deixou a possibilidade dele aparecer em breve também. Então, por enquanto, ele não está totalmente descartado ainda, ou pelo menos não publicamente. Vai ver, a comissão já decretou ali, a gente só não sabe disso, né? Só que assim, fiel, uma informação que vem até de bastidor por sinal, é que o Palácios também não seria um super craque, como alguns podem imaginar, e não é que ele não joga só porque o físico dele não é dos melhores, né? Talvez seja falta de confiança por não jogar, por toda a situação que ele passou, eu não sei. Mas algumas pessoas no CT afirmam que não é nenhum absurdo ele ficar de fora. Então, por aí, acho que já deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer, tá? É melhor baixar as expectativas sobre ele, porque não é mesmo tudo isso. Ah, mas quando ele jogou esse ano, ele quase deu uma assistência pro Pedro Raul. É verdade, ele errou no lance, mas o passe foi bom, e eu falei sobre isso aqui. Só que é aquilo, se o perfil de jogo dele for o mesmo que o do Bidu, por exemplo, aí, cara, com todo respeito, mas realmente não tá fazendo falta nenhuma, porque eu mesmo não trocaria o Bidu por ele. Se for o mesmo perfil, eu jamais trocaria o certo pelo duvidoso. E olha que o Bidu nem é tudo isso, né? Mas mesmo assim, eu confio muito mais nele. Falou? E o Garro, hein, mano? Será que volta quando esse homem, hein? Já tá dando mais saudades do que o Hugo quando o Donelli tava jogando. E o pior é que não é nem por quem está jogando. Nossa, o Coronado tá aí, eu prefiro muito mais o Garro. Não, alguns até têm esse pensamento, mas eu só quero o Garro de volta, cara. A torcida inteira não vê a hora do argentino voltar. E como eu tinha falado lá atrás, o planejamento do departamento médico até aquele momento era de que ele voltaria a trabalhar com bola por volta do dia 10 e jogaria lá pro dia 20, mais ou menos contra o Novo Horizontino na volta em Itaquera. Porém, ele já voltou a treinar com bola, olha só, tá se readaptando aos poucos, e se for nessa pegada aí, pode ser que ele volte até contra o Santos no dia 18. E curiosidade, o Santos foi justamente contra quem ele estreou no ano passado pelo Paulistão, que infelizmente acabou numa derrota, 1-0 e tudo mais, mas eu lembro muito bem a diferença que esse cara fez já no primeiro jogo dele. E pior que dessa vez eu não duvido que seja a mesma sensação, né, que cause o mesmo impacto. Enfim, cara, é uma volta que vai ser muito comemorada pelo Dorival, né, que vai ter a chance de trabalhar com um dos melhores meias do país, só que em contrapartida, eu não acredito que ele vai manter esse esquema com o Garro de volta não, tá? Ou se ele manter, de alguma forma vai ter que ajustar pro Garro não jogar aberto, porque a gente já viu o Garro no prime, no auge dele, e foi justamente quando o Ramon trouxe ele mais pra perto da área, jogando perto do Yuri e do Memphis, circulando de um lado pro outro, livre nesse meio, né? Então eu espero que o Dorival já esteja ciente disso, já esteja preparando a volta do Garro da melhor maneira possível para não ter a chance de anular um dos principais jogadores desse time hoje, né, fiel? A gente sabe o que esse cara faz a diferença quando tá confortável em campo, né não?
E aí, preparados para saírem da Nike? Pois é, mano, eu jamais esperava falar sobre isso algum dia, mas chegou. Depois de mais de 20 anos, muitas camisas memoráveis, essa parceria pode estar chegando ao fim, porque a Adidas entrou na parada e a tal negociação bilionária que eu trouxe aqui ontem, informação da identidade corintiana por sinal, deve ter mesmo relação com a maior concorrente da Nike. E tudo isso, fiel, porque, mano, a situação entre as partes está muito ruim, tá? Tipo assim, a Nike iria renovar até 2029 por uma cláusula unilateral que tinha no contrato, que eles acionaram no ano passado e tudo mais, só que recentemente a empresa transferiu a sua operação de linha aqui no Brasil da Centauro para Fisia Sports, e essa mudança meio que não estava prevista no contrato original, o que fez o clube entender que eles quebraram uma cláusula, ou em outras palavras, o Corinthians estava doido para sair da Nike, viu uma brecha como essa e agora vai usar isso para impedir a tal renovação automática. E detalhe, a parceria com a Nike atualmente rende apenas 30 milhões de reais para o timão por ano. É um valor que foi revisto lá em 2018, há mais de 5 anos atrás. E a consequência disso, todo mundo sabe, é o Flamengo, por exemplo, que vende praticamente o mesmo tanto de camisas que a gente, fechando justamente com a Adidas e recebendo até mais do que o dobro, né, podendo chegar até 100 milhões por ano. Enfim, a Adidas pode ser que seja mesmo a próxima fornecedora, só que o que pega nessa negociação toda é que o presidente que está negociando tudo isso pode não ser mais o mesmo daqui a alguns meses, né? O Augusto pode não estar mais aqui, e aí como é que a marca fica? Então, por isso o Augusto deve estar lutando muito para ficar, porque ele provavelmente sabe que se acertar isso, as coisas podem virar da noite pro dia para ele. Mas é isso, mano, se for para sair da Nike para receber bem mais na Adidas, eu não teria nem como rejeitar, né? Para mim não existe nesse debate. Ah, mas a Adidas faz camisas mais feias do que a Nike. Não importa, né? Estaremos recebendo mais e pode ser também que a Adidas faça alguma coisa especial e que seja até mais memorável do que as camisas que a Nike fez. Então, por mais que eu seja do time virgulado, vou dizer assim, o Corinthians merece ser mais valorizado e, mano, seja com quem for, eu vou estar apoiando. Falou? E já começou aí a campanha, fiel, de um dos prováveis candidatos numa eventual eleição que pode acontecer caso Augusto Melo seja retirado do cargo. E sim, eu tô falando do Rosalá, o primeiro diretor financeiro nomeado pelo Augusto e que publicou nessa semana um vídeo de 5 minutos em seu Instagram falando ali sobre a atual situação financeira do Corinthians, explicando como ela deveria ser resolvida na visão dele, no que o Augusto errou e acertou. Só que uma coisa que colabora para ele ser aí um provável candidato é que o Instagram dele, por exemplo, mudou radicalmente depois que surgiu a possibilidade do Augusto sair. Ele fez 2 postagens sobre o clube, coisa que não tinha feito nada até então, adotou um tom mais sério na legenda, na foto, o próprio vídeo que ele postou tem traços de um candidato, né, que tá falando pelo bem do clube. Enfim, por falar nele, eu vi esse vídeo do começo ao fim, gostei muito da maneira como ele abordou a dívida, como o endividamento cresceu e tudo mais, gostei mesmo do que e da maneira como ele falou, só que eu, assim como boa parte da torcida, mano, tô desconfiado de todo mundo. Depois do que o Augusto entrou e fez, né, da forma como ele falou lá atrás e fez agora, não são mais palavras bonitas e um homem bem vestido que vai me enganar de novo. Pô, até posso dar uma chance dependendo dos candidatos que ele vai enfrentar, mas dizer, por exemplo, que eu apoiaria ele só por esses vídeos aí, por essa imagem de bom homem que ele tá passando, isso eu não faria. Mas e aí, hein, fiel? Será que o Rosalá vem pra história ou ele não tem nem popularidade pra isso? Porque lembrando, a torcida gostar é uma coisa, os conselheiros que estão lá diariamente e quem vão votar são outra. Falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!